O Demolidor é um dos super-heróis mais católicos da Marvel e o run, escrito por Frank Miller, usou esse lado do personagem para direcionar ali algumas das histórias. Eu não vou falar da queda de Murdock. Eu vou falar apenas de uma única página dessa saga. Somente em uma única página são 7 referências religiosas. O assunto então é as referências iconográficas criadas por Frank Miller e David Mazzucchelli que remetem ao catolicismo em Demolidor. Saudações, Sandro do Neurose HQ, e primeiro vamos dar aí os devidos créditos a quem é de direito. Pedro Paredes faz posts lá no Twitter falando sobre quadrinhos e arte. Um desses posts ele mostrou as referências religiosas nessa página da queda de Murdock. Eu fiz um post desse material no Instagram do Neurose e acabou que eu queria incluir mais algumas informações que eu achei interessante. Surgiu aí então a ideia desse vídeo. Eu estou deixando um link para o perfil do Pedro Paredes no Twitter aqui embaixo nas descrições. Muito se fala nas referências religiosas que Miller inclui em Demolidor, mas tem aí uma diferença muito grande em ficar só falando e mostrar quais que são. Nessa única página da queda de Murdock, mais precisamente na história Renascido, há 7 referências religiosas, e elas vão passando por Deus, Cristo, a crucificação, as 3 Marias e até a São Dimas. O ângulo, escolhido por Miller e Mazzucchelli para poder mostrar essa página, é a primeira referência. Ele é o ângulo zenital. E o que é esse ângulo? É olhar para o zênite, olhar para cima. Para quem que essa freira está olhando? E quem é que está vendo essa cena de cima para baixo? Deus. A freira está olhando para Deus e esse seria o ponto de vista de Deus para essa cena. Antes de eu falar de outras referências, observe esse desenho de 2 formas. Primeiro, como um todo, e depois as suas dimensões, a parede do quarto e o chão. Olhe como é que isso foi pensado. O desenho é uma representação tridimensional. Foram utilizados recursos gráficos e artísticos para dar essa sensação de profundidade. E o desenho foi feito em um plano, uma folha de papel unidimensional. Cada uma dessas 2 representações, unidimensional e tridimensional, são utilizadas em mais iconografias religiosas. A segunda referência vem de você olhar o desenho como um todo, de forma unidimensional. Não considere ali a diferença entre a parede e o chão. Assim, há uma imensa cruz branca sobre Matt Murdock, que acabou de ser ressuscitado na história. Essa cruz branca pode ser interpretada como a ação de Deus após a crucificação. A terceira referência vem de você observar a página de forma tridimensional, olhando para a parede e o chão. Há um crucifixo fixado na parede, bem acima da cama de Matt Murdock. Essa é uma referência clara para a crucificação, o Cristo crucificado. A quarta referência é também sobre a crucificação. Continue observando o desenho de forma tridimensional, mas agora olhando para o chão. Há uma cruz formada pela cama e pelas 2 mesinhas de cabeceira que estão em volta ali do Matt Murdock. Eles simbolizam a crucificação de Cristo e acabam colocando Matt na figura de um Salvador. E essa interpretação é reforçada porque a gente ainda tem mais referências ao momento da crucificação de Cristo nessa imagem. A quinta referência é Miller e Mazzucchelli colocarem 2 ladrões ao lado de Matt Murdock, tal qual no momento da crucificação de Cristo. Eles não são ladrões no sentido literal da palavra. Na história, o convento onde o Matt está recebe pessoas rejeitadas pela sociedade. Por isso, dá para a gente fazer essa associação. A presença de São Dimas seria a 6ª referência. São Dimas é o ladrão que foi crucificado com Jesus e que falou com ele: "Lembra-te de mim quando chegares ao teu reino." No cristianismo, São Dimas estava à direita de Jesus. Mas nessa página são vários itens
que chamam a atenção para a esquerda de Matt. A mão levantada, na cabeceira há um copo, na outra não tem nada, há uma freira ao seu lado e a outra está olhando para ele. Essa troca de posições não é necessariamente um erro. Pode ter sido intencional para deixar São Dimas à direita da visão do leitor. A sétima e última referência são as Três Marias. Nos evangelhos, elas são as três mulheres de nome Maria que foram até o túmulo de Jesus acompanhando sua mãe. O interessante é que apenas no evangelho de Marcos é identificado as três, em Marcos capítulo 16, versículo 1. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungí-lo. Bom, Salomé também era conhecida como Maria Salomé, então daí é que se vem o nome das Três Marias. Como eu falei antes, Matt Murdock é um dos super-heróis mais católicos da Marvel. O Matt vem de uma família com ascendência irlandesa e católica. O Frank Miller também tem ascendência irlandesa e católica e usou isso nas histórias. Mas o catolicismo demolidor não era novidade. Não foi Frank Miller que introduziu a religião para o personagem. Isso aconteceu a primeira vez em Daredevil 119, quando surgiu um personagem chamado Padre Gawain. Essa imagem aí que eu mostrei do padre mostrou um boxeador. Sim, o Padre Gawain também lutava boxe, tal qual o pai de Matt Murdock. Mas vamos dar os devidos créditos a Frank Miller. Foi ele quem mais utilizou os conceitos do cristianismo demolidor. A culpa que carrega o personagem é uma culpa cristã, que pode estar até ali estereotipada, mas que possui uma profundidade psicológica e moral que pressionou o personagem até chegar ali na queda de Murdock. Até a visão geral que temos hoje do personagem remete aos ensinamentos cristãos que Miller reforçou na série. Matt quer ajudar as vítimas como advogado, chegando até a fazer caridade do seu trabalho, a caridade cristã. Já o Demolidor quer punir os ímpios, com a sua roupa vermelha, lembrando um demônio que pune os pecadores no inferno. Resumindo então, a queda de Murdock é uma das melhores, se não a melhor saga do Demolidor, na minha opinião. Redefiniu o personagem e consolidou ali várias características que outros autores continuaram a utilizar mais para frente. Frank Miller e David Mazzucchelli fizeram nessa única página a inclusão de 7 referências religiosas. Isso foi digno de pinturas famosas de grandes mestres da arte. Olha, e eu não estou exagerando nessa comparação. E fechando o assunto, não acha que Miller e Mazzucchelli fizeram essa página e a gente fica imaginando essas referências religiosas? Não, eles deixaram outras referências artísticas e religiosas na queda de Murdock. Um dos exemplos seria a Pietà de Michelangelo. Nessa cena, a irmã Meg, a mãe de Matt Murdock, está com ele em seus braços, ferido, flagelado, quase morto, tal qual Maria com Jesus Cristo. Curtiu? Então deixa um joinha aí para você poder dar uma força para o canal. Se você chegou até aqui e não é inscrito, então se inscreve para poder acompanhar os nossos vídeos. Um abração, galera, e fui!